né? Você vai colocar o Carrilho, talvez o Matheus Pereira, tá chegando o Alain, o Dorival tentou o Alisson e por aí vai. Então o Garro, de fato, perdeu muito espaço, hoje é apenas um reserva na equipe do Corinthians. Eu tô com a Renatinha, eu acho que o Corinthians tem que levar a sério o Campeonato Brasileiro. A informação do Marco Belo é que o Corinthians vai priorizar a competição nacional por pontos corridos. A ideia é ficar pelo menos ali na sexta, quinta colocação do campeonato. Não sei se o Corinthians terá gás para isso, porque as outras competições também são importantes e o Corinthians é muito forte no mata-mata, já provou isso na temporada passada. Então, a ideia do clube é essa. Então, se você tem alguns jogadores que estão bem, eu acho que você deve escalá-los. Agora, se você tem aquele jogador que já tá sentindo desgaste, tira pra não provocar uma lesão mais séria. Ele já perdeu o Yuri, ele já perdeu o Bidon, o André quase ficou fora. Então é necessário você administrar bem o grupo pra você não perder nenhuma peça importante, porque nós já entraremos em momentos decisivos, né? Então, uma coisa é você enfrentar um grande com o Yuri Alberto, a outra coisa é você enfrentar um adversário difícil sem o seu principal goleador. Então, a comissão técnica tem que ter muita sabedoria. Como não dá pra largar, se der pra mesclar, melhor ainda. E o Zaccaria ainda não, né, Vodrago? O Zaccaria ainda não conseguiu reunir condições de jogo. Mas por quê? Ele já vai chegando? Mas na ausência de jogadores do ataque, segundo não tem o Marco Garro, Belo não tem o Yuri Alberto. No Papo de Craque segundo tempo, ele falou que o Dorival está observando os treinos do Zacarias sem pressa nenhuma de colocá-lo porque no dia a dia claramente daqui. não foi ele que pediu, né? Ele demonstrou isso e... De repente o Memphis tem um olho clínico, né? E assim, vou te dizer que o Memphis, ele aponta algumas feridas do Corinthians, e ele, nessa entrevista de ontem, ele falou algumas coisas e... Né, foi legal que o Romário perguntou quais jogadores que ele vê com potencial de Europa no Corinthians. Primeiro que ele falou, Breno Bidon. Sim. Aí ele falou depois do André, na sequência. Fantástico. Aí depois ele fala dos dois laterais. Ele falou que o Bidu é muito bom tecnicamente, mas ele fazia algumas coisas que, tipo, não é para um lateral, que em 6 meses na Europa ele tinha dificuldade de ler o jogo, isso, mas que lá ele arrumaria isso. Ou seja, falou praticamente o time todo, Gavião. Mas dizer, é porque o time tá em grande fase, tá em grande fase. Então alguns jogadores estão se destacando, né? Hoje a gente ouve Mateuzinho e Bidu. Tem gente pedindo os dois jogadores na seleção brasileira devido à carência, né? O que ele falou do Yuri? Falou alguma Também coisa falou do Yuri relevante? Que tem potencial pra Europa. Mas ele falou bem, assim. E do Dorival, né? O que mais me chamou a atenção foi ele elogiando bastante o Dorival. E tá entendendo o Memphis, aparentemente, o cenário do Corinthians. Tem um técnico que é vencedor, aponta e sabe os problemas que o time tem. Sei não, de repente esse cara vai renovar o contrato até o final do ano do Corinthians, ele já demonstrou interesse em Eu acho que ele vai renovar. Eu acho que a questão financeira é uma coisa muito importante que precisa ser discutida, tá? Eu entendo que é o principal, porque o clube precisa sair dessa crise. Agora, do ponto de vista técnico, o impacto que o Memphis causou, pra mim é indiscutível esse cara. Indiscutível. E aí que tá, aquele papo todo que a gente tem, né? Ele é caro. Dá pra mensurar se ele é caro mesmo? Pelo tanto de coisa que ele representou institucionalmente? Já fui escrachada aqui algumas vezes por causa disso, né? Institucionalmente, Gui? Porque pra mim a conta tá paga. Se não dá pra pagar e você deixa de honrar compromissos, pra mim dá pra mensurar sim. Eu entendo tudo isso que vocês estão falando, perfeito, a passagem dele é boa mesmo e tudo mais. Agora, se você não consegue pagar suas contas, se você começa a dever pra outros clubes, se você sofre transfer ban... Pra ele mesmo, né? Deve pra ele uma grana absurda, né? Porque eu sei que tá tudo bem agora, a fase é legal, o clube acabou de conquistar... Conquistou no ano passado Paulista, Copa do Brasil e agora a Supercopa do Brasil. A gente tem um exemplo aqui em São Paulo de um clube que passou por isso há 2 anos atrás. São Paulo. Isso. No final de 23 conquistou a Copa do Brasil, tinha conquistado o Paulista e em 24 conquistou sobre o Palmeiras com a mesma comemoração e justíssima a Supercopa do Brasil, sobre um rival da mesma cidade. E depois aconteceu o quê? As pessoas que administravam o clube continuaram administrando da mesma maneira, ou até um pouquinho pior, né? Pelo que a gente viu depois no noticiário. Bastante pior, E os problemas voltaram a bater a porta. Os problemas mas tem a ver a gestão, cara. A gestão do Corinthians hoje, acho que a troca foi antes, né? A queda do Augusto Melo e a chegada do Osmar. O Corinthians sofreu transfer ban de que maneira?
De várias, né? Foram várias dívidas aí. Então, com quais gastos? Isso tá muito diferente agora? É esse questionamento que eu faço. Perfeito, a passagem dele é ótima, legal, se der pra manter e tudo mais. Agora, essa questão dá pra mensurar? Pra mim dá. Se você tá fazendo um gasto que você não pode ter, e aí a coisa começa a transbordar pra outros lados, pra mim dá pra mensurar sim. É que o momento é bom, fica um pouco mais difícil de enxergar agora. Mas eu acho que são situações diferentes as nossas discussões aqui. Existe um contrato mal gerido, mal feito, né? Agora, a questão é, o que o Memphis pediu, o Corinthians não pode pagar, mas ele vale o que ele pediu? São coisas diferentes. Sim. Então, a passagem do Memphis até aqui vale o que deveria ser pago, mas o Corinthians está devendo? Vale? É isso. É que eu acho que ele resgatou um pouco da alma corintiana. Isso pra mim não tem muito valor. Pelo que ele recebe, pelo que entra? Não. Deveria entrar, não entra, obviamente, porque o Corinthians está devendo. É isso. Mas acho são que situações diferentes. Ele resgatou uma parada no torcedor que, não só ele, mas ele com o time, mas ele encabeçando esse movimento. Sim. Pra mim ele dá uma subida, o corintiano tava com autoestima mais baixa. Mas é a representatividade dele em vários aspectos, não só dentro de campo, fora de campo também. Sim. Também. Ele sobe o time de patamar, os caras que estão ao lado dele crescem de produção, o time foge do rebaixamento, o time conquista o Campeonato Paulista em cima do principal rival. O time supera o principal rival pela Copa do Brasil com um gol dele. Ele aparece em momentos importantes e ele era cobrado pra isso. Faz o último gol do título, e quando você olha pra casa corintiana, tem ali um monte de moleque com a faixinha dele. O impacto é grande. É exatamente isso Minha que eu quero filha dizer. não tira, eu acho que inclusive. vale isso. Esse lado é importantíssimo e não pode ser negado. É isso que eu digo que não mensura, entendeu, Gui? Mas... Tipo, o valor que o Memphis... Eu não sei mensurar o tamanho dessa... Mas se eu disser aqui também que eu acho que vale gastar qualquer coisa e você deixar de honrar com seus compromissos, eu também tô, de alguma maneira, fugindo do que eu acredito. Sim, entendeu? faz sentido. De novo, é porque o título agora, uma boa fase, se fica mais difícil de você, de repente, ter esse olhar crítico. Mas eu acho que ele principalmente por quem comanda o clube, ele é muito necessário, cara.